Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita paz e muita ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Hoje vamos estudar o livro do Êxodo, no capítulo 17. A história da travessia do povo de Deus pelo deserto rumo à terra prometida traz luz, direção e muito caminho para a nossa própria vida, para a nossa caminhada diária. Vamos invocar o nome do Senhor, nosso Deus, sobre nós, pedindo que o Senhor nos dê sua bênção, que o Senhor nos dê sua graça, que o Senhor nos dê a sua proteção, que Deus venha em nosso auxílio e nosso socorro, nos iluminar e nos direcionar. O que nós te suplicamos, Senhor, nosso Deus, é que enviei sobre nós o Teu Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, iluminar todo o nosso corpo, todo o nosso ser, para que sejamos inteiros, Senhor, diante da Tua Palavra, para nos alimentarmos dela, para ruminar a Tua Palavra, para saborear a Tua Palavra e ela poder direcionar a nossa vida. Senhor, Tu és o nosso Deus e nós somos Teus servos. Senhor, Tu és a Palavra eterna e nós temos sede da Palavra, nós temos fome da Palavra e nós suplicamos que o Senhor venha em nosso socorro, em nosso auxílio, nos iluminar, nos direcionar e encaminhar nossa vida para que em tudo possamos fazer a Tua vontade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocando a data de hoje e o capítulo que vamos estudar, o capítulo 17, nós começamos então a leitura do texto sagrado que diz para nós: toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, seguindo as etapas indicadas pelo Senhor, e acamparam em Rafidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo pôs-se a discutir com Moisés, dizendo: dai-nos água para beber. E Moisés respondeu-lhes: por que vós meteis a disputar comigo? Porque pondes à prova o Senhor? Mas o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos matar de sede junto com nossos filhos e nossos rebanhos? Que vou fazer com este? Aliás, aí o texto continua no versículo 4. Moisés então clamou ao Senhor, dizendo: que vou fazer com este povo? Por pouco não me apedrejaram. E o Senhor respondeu a Moisés: passa à frente do povo e leva contigo alguns anciãos. Pega a vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Baterei no rochedo e sairá água para o povo beber. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o lugar com o nome de Massa e Meriba, prova e discussão, porque ali os israelitas discutiram e puseram à prova o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não. Antes de partirmos para a segunda parte do texto sagrado de hoje, tem alguns elementos que são para nós importantíssimos aqui na leitura deste texto sagrado. O povo pôs-se a discutir com Moisés, lá no versículo 2, dai-nos água para beber. A discussão aqui não é uma discussão sadia, porque uma discussão sadia ela nos faz bem. A discussão aqui é uma discussão doentia, porque é um povo que está desconfiado, um povo que está descrente e um povo que está reclamando, murmurando, porque estão contaminados pelo veneno do azedume, da amargura e da murmuração. Quando nós estamos também contaminados por esse veneno, a gente percebe que nos tornamos também pessoas azedas e queremos discutir por tudo, nós queremos cobrar tudo, queremos criticar tudo e não queremos uma solução que venha de Deus.
Por isso esse povo, na verdade, eles começam a atacar Moisés. E disseram: dai-nos de beber. E Moisés disse: por que é que vocês disputam comigo? Porque pondes à prova o Senhor. Mas o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos matar de sede junto com nossos filhos e rebanhos? Então, você veja que a murmuração que está no versículo 3 do nosso estudo de hoje tem uma mensagem maravilhosa para nos dizer. Uma mensagem maravilhosa, ao mesmo tempo de muito alerta ao nosso coração. A murmuração, quando ela não é cuidada, ela se torna, na verdade, um vírus. E você sabe como é que é vírus? Ele vai se alojando em nós, vai crescendo, quando vê, ele toma conta do nosso corpo e do nosso ser. Esse povo está todo contaminado por esse vírus terrível, o vírus da murmuração. Uma doença, uma enfermidade, uma verdadeira patologia do espírito, uma verdadeira patologia da mente e do coração, deixarmos-nos sermos contaminados pelo vício da murmuração. Quem só reclama, quem só critica, quem só coloca coisas negativas em tudo, precisa primeiro cuidar do seu coração, porque senão não consegue provar as benesses, as graças do Senhor no meio de nós. O versículo 4, Moisés clamou ao Senhor dizendo: que vou fazer com este povo? Por pouco não me apedrejam. Ou seja, Moisés manifestando ali no seu coração a indignação, aliás, o sofrimento pelo qual o servo de Deus passa. Ele não sabe agora como lidar com essa situação, mas ele recorre ao Senhor, porque Moisés está clamando a Deus que traga uma luz para o seu coração. Um servo de Deus deve sempre buscar em Deus a luz e a direção para todas as situações de indagações da vida, sejam eles externos, porque vêm dos outros, porque os outros nos cobram, porque os outros nos reclamam, porque os outros nos querem respostas, sejam as indagações internas da nossa alma e do nosso coração. É no Senhor que está o nosso refúgio, a nossa luz e a nossa sabedoria. E o Senhor disse a Moisés, aqui o versículo 5 tem uma ordem de Deus: passa à frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel e pega a vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo. Versículo 6 é uma promessa. Então, Deus é aquele que ordena passar à frente, seguir adiante, não parar nas murmurações, indagações e reclamações, ir à frente, e a ordem é, aliás, a promessa é: eu estarei contigo. Mesmo diante de tantas indagações, medos e temores, é o Senhor que está conosco. A conclusão desse versículo nos diz que, aliás, dessa parte do estudo no versículo 7, depois que Moisés bateu no rochedo, dali saiu a água para o povo beber, aquele lugar passou a se chamar Massa e Meriba, porque foi ali que o povo duvidou: o Senhor está ou não está no meio de nós? A partir do versículo 8, é uma das passagens mais belas do livro do Êxodo. Começa a narração: os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Vocês vejam que o povo vai ao longo do deserto enfrentando várias batalhas. A batalha da fome, a batalha da sede e agora a batalha dos inimigos, né? Aquele povo que ao longo do deserto olha o povo de Deus como inimigo. E Moisés disse a Josué, aliás é isto, né? Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para o combate contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara do poder divino na mão. Enquanto Josué vai para o combate, Moisés vai para a outra frente do combate. O combate de estar na presença do Senhor. Família de Deus, povo de Deus, servo de Deus, não pode se esquecer disto. Nós temos que ir para as batalhas da vida.
é a batalha do pão de cada dia, do trabalho de cada dia, das doenças dos nossos filhos, das enfermidades, das dificuldades todas, mas nós não podemos deixar de estar na presença do Senhor. E é isso que aconteceu. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado, atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Hu subiam ao topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia. Mas quando abaixava a mão, vencia Ameleque. Como as mãos de Moisés se tornavam pesadas, alguns pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que se sentasse. Arão e Hu, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. O exemplo de Moisés intercessor é para nós o segredo de todas as batalhas da vida. Enquanto estamos na murmuração, na reclamação, no medo e no temor, nós somos derrotados em todas as batalhas da vida. Mas enquanto estamos erguendo nossas mãos para o céu, combatendo a murmuração, combatendo a indignação, combatendo o medo, combatendo o temor, que são os grandes inimigos da alma, a vitória na batalha é certa. Nós somos derrotados e perdemos muitas batalhas na vida, porque deixamos de erguer nossas mãos e o coração para o céu e ficamos então, muitas vezes, na reclamação e na murmuração. Que beleza! Vamos agora então ouvir o Padre Antônio Xavier, que nos ajuda a cada dia na reflexão do texto sagrado. As tentações no deserto continuam. Na verdade, são tentações, mas são provações, né? O Egito é um local onde todos são provados, porque no fundo se trata de uma situação precária. Então são desafios, né? Provações são isso, são desafios que, por mais que sejam normais da vida, eles adquirem um sentido espiritual, porque também nos desafiam em relação à confiança que temos em Deus. Diferente de uma tentação, que é onde nós temos a presença de um mal que tenta seduzir, persuadir alguém. Aqui o desafio não é esse, o desafio realmente é a precariedade do ambiente. E o que nós vemos aqui, a ausência de água no deserto, leva o povo novamente a murmurar, e Deus novamente concede, né? Essa água que brota do rochedo, que depois será aproveitado no Novo Testamento no conceito verdadeiro de que brota realmente do trono de Deus, né? O livro do Apocalipse é até bonito, aquela imagem no final, onde nós encontramos ali o trono de Deus e um rio que ali brota, que lembra o profeta Ezequiel, aquele rio que cada vez que ele ia atravessando ia aumentando, mas que tem a sua nascente, né? O ponto principal de nascimento dessa passagem é esse, de Moisés que fere ali a rocha com o seu cajado, e essa batida faz com que possa brotar então água. Bem, existem aqueles que buscam encontrar alguma explicação que seja física para isso, para evitar que se trate de uma questão de um milagre, né? Aqueles que têm dificuldade com os milagres. E isso realmente pode ser encontrado. No deserto, às vezes, nós temos um acúmulo de água num certo local que produz uma umidade, mas que não é suficiente para fazer jorrar. E que uma vez que é golpeado com alguma coisa, que se quebra a ponta daquela rocha, a água começa a esgorgar, né? Começa a sair dali e a gente começa a ter uma fonte de água. Não é um rio, né? Mas é ao menos uma biquinha ali, um pouco de água que é possível se usar para beber. Bem, se foi isso que aconteceu ou foi um milagre direto, não temos como saber, porque a passagem não é clara para isso. Mas, de qualquer forma, a providência de Deus de que estivessem naquele local e que ali, então, pudesse ser ferida essa rocha e o povo pudesse tomar dessa água, é um sinal propriamente de que Deus acompanha o seu povo. Mesmo que não seja, a água não seja fruto do milagre, mas a providência os levou para o lugar certo. Uma outra coisa interessante
essa vitória de Moisés sobre os amalecitas, que aqui mostra realmente aquilo que já víamos em capítulos anteriores, que no fundo é entendido que aquela guerra que acontece na terra, a luta que acontece, no fundo é Deus quem está lutando. Por isso são os braços erguidos de Moisés que garante a vitória e não exatamente a força do exército de Israel, até porque não tinha lá tanta força assim, é só um povo atravessando o deserto. Mas tudo que essas passagens lembram é o seguinte: Deus está acompanhando o seu povo e a providência de Deus tem atuado. Quer seja guerra, quer seja fome, quer seja sede, seja o que for, Deus está saciando e garantindo a vida do seu povo. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso para recordação no livro e comunica a Josué que eu apaguei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e deu-lhe o nome de O Senhor é meu estandarte, dizendo: levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque são todos os inimigos do Senhor, todos os inimigos que se colocam contra o Senhor, todos aqueles inimigos da nossa alma e do nosso coração. A vitória é certa. Todas as vezes que nossas mãos, nosso coração e nosso ser está no Senhor, nosso Deus. É por isso que levantamos nossas mãos para clamar ao Senhor Deus de Israel. É por isso que levantamos nossas mãos e o nosso coração, porque a nossa confiança está sempre no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o segredo da vitória em todas as batalhas que nós enfrentamos nessa vida. Não, Senhor, não nos deixei apartar de Ti, mas que em Ti esteja todo o nosso coração, confiante que contigo a vitória é certa. Ainda, Senhor, que muitas vezes nos deixemos esmorecer nas batalhas, enfraqueçamos nossa oração, que possamos ter comunhão uns com os outros, Senhor, para que com mãos levantadas, que com o nosso coração voltado a Ti, nós sejamos vitoriosos, porque o Senhor é a nossa bandeira, o nosso estandarte, o Senhor é a certeza da nossa vitória a cada dia de nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muita paz, muita ternura no seu coração. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.